como já foi falado pelo pastor Zé Maria, a regeneração vai ser um tema que vai nortear a nossa caminhada aqui nesse Boas Novas. Já para o versículo tema que nós queremos fazer para os irmãos, está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos e ouvintes, boas novas, o Senhor Jesus nesse momento estava numa conversa com um mestre da lei chamado Nicodemos. Esse rapaz o interroga ele perguntando, querendo saber sobre as coisas do reino, né? E Jesus vai dizer para ele que é necessário nascer de novo, e o nascimento não carnal, como ele tinha entendido, né? O Nicodemos, o mestre da lei, ele falou assim: mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Ele fala: não, o nascimento que a gente está falando é o nascimento espiritual, o nascimento do espírito, porque ele fala que o nascimento da carne é carne, o nascimento do espírito é espírito. E o que a gente quer trazer hoje, meus amados ouvintes, é sobre esse tema, o novo nascimento. É verdade, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, ele revitaliza soberanamente o ser humano, né? Ou seja, por livre graça, por livre vontade, interiormente pelo Espírito Santo, colocando dentro dele novos anseios, novos desejos, novas vontades, e dando a capacidade de voltar-se para Deus. É verdade? Aí você pode perguntar: mas por que é necessário nascer de novo? Você pode até se sentir confortável do jeito que está a situação da sua vida, mas a palavra de Deus fala que é necessário o ser humano nascer de novo porque ele tem um problema, pastor José Maria. Esse problema não é outro senão o pecado. É necessário um novo nascimento porque o nosso eu está corrompido a ponto de dizer que nós estamos mortos em delitos e pecados. A Bíblia não fala que o ser humano está doente, porque ele está de fato adoecido, mas diz que ele está morto em delito e pecado. A palavra de Deus diz que por causa do pecado o ser humano afastou-se de Deus. Isaías 49 vai dizer que são os pecados que nos fazem a separação entre nós e o vosso Deus. O ser humano, ele é incapaz de ter contato com a divindade, com o Criador. Graças a Adão e o pacto das obras, quando Deus disse para Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e sua mulher Eva comeram e desobedeceram a Deus. E naquele momento, queridos ouvintes, ocorreu a maior tragédia da humanidade. O homem se apartou do Criador. A partir daquele momento, pastor José Maria, a Bíblia vai dizer que toda sorte de coisas ruins passaram a acontecer na vida do homem. O homem, ele passou a ser um homem incrédulo. O homem passou a ser vil, ser iracundo, ser alguém que mata o outro, que inveja e desobedece os pais. E diz que quanto a isso, acendeu-se a ira de Deus. O homem, ele tornou-se depravado, decaído, morto. Se olharmos nos dias de hoje, meus amados ouvintes, não é diferente. As guerras estão aí, as mortes estão aí, filho mata pai, pai mata filho. Hoje, cada vez pior. Você olha para cenas como a Segunda Guerra Mundial, morte de genocídio de milhares de pessoas. Não é diferente na nossa vida. Se olharmos para o nosso coração, vemos quantas vezes não falamos do próximo pelas costas, quantas vezes fomos orgulhosos e tivemos isso. É por isso que precisamos de uma regeneração, pastor Zé Maria. É por isso que precisamos de um novo nascimento. Muitas pessoas podem achar que seguir uma religião, seguir uma igreja, mudar de hábitos, parar de fumar, parar de beber, é suficiente. Mas isso não basta. Há pessoas que vivem dentro de igreja, que tem tudo isso, fala como crente, se veste como crente, mas ainda assim não nasceram de novo, porque a regeneração, ela provém de Deus. E você pode se perguntar: mas Samuel, como é que Deus nos regenera de fato? E a pergunta, meus amados ouvintes, é unicamente através da cruz de Cristo Jesus. Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no Egito, para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado fisicamente, hoje, quando olhamos para o Filho de Deus, nós temos a cura espiritual, a cura do pecado. De fato, Jesus na cruz do Calvário levou o meu e o seu pecado. Ele tomou sobre si nossas dores, como diz Isaías 55, nossos pecados tomou sobre si. Ele levou nossas iniquidades, e o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus foi levado à cruz do Calvário, e naquela cruz ele enfrentou o meu e o seu pecado, porque ele quis, por amor a gente. Eu queria só fazer uma observação, Samuel, diante da palavra aí. Você está trabalhando sobre regeneração, né? O termo regenerar
é a ideia do gerar de novo, né? Vem do prefixo rec, mas o radical é o gerar, né? E por que há necessidade da regeneração? Justamente porque o homem está caído, o homem caiu através do pecado original, como você já disse, e eu quero só reafirmar isso. E pensar que de fato há uma necessidade urgente de o homem ser regenerado, de o homem ser transformado, de o homem ser liberto. E essa liberdade só se vem através de Cristo, né? E aí eu queria pegar um gancho, já para depois você vai prosseguir na sua mesma linha de pensamento, mas ver aqui, obrigado César, agradecer e ver aqui de fato o que Deus tem a nos dizer através do verso 15 do texto base de Mateus 3, onde ele diz, ó, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí aquele famoso verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vê assim, uma coisa a gente pode perceber aqui, Samuel, é que aqui há uma discrepância entre o perecer e o ser salvo. O homem só tem duas opções, ou ele está perecendo, ou ele foi salvo em Cristo, né? E aí é isso que João narra, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos acerca dessa discrepância, desses picos, desse norte e sul, né? Dessa coisa que ou você é salvo ou você é perdido, não tem quase salvo, não tem quase perdido, ou é salvo ou é perdido. E aí você vê o verso 18, ele diz, porque todo aquele que porque o que nele crê, o que nele não crê é condenado, mas o que não crê, mas quem já não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Ou seja, é aquilo que eu disse e reitero, não tem meio termo, ou um é salvo ou um é perdido. E o divisor de água de tudo isso é a obra de Cristo. É Cristo realmente o divisor de tudo isso, né? Não é outra forma de salvação a não ser Cristo. E aí o que a gente quer evidenciar justamente, primeiramente, é que o homem está distante de Deus. Por mais religioso que ele venha a ser, por mais vamos supor, cumpridores dos mandamentos humanos, mas ele jamais poderá agradar a Deus a não ser reconhecendo que de fato é um pecador incapaz por si só de ser salvo, a não ser unicamente pela obra de Cristo. Eu queria que você concluísse aí, para depois eu mostrar a ideia, as consequências e os resultados, né, da regeneração. O que a regeneração produz? Porque as pessoas dizem, eu sou regenerado ou não. A própria palavra por si só vai dizer se você é um regenerado, se eu sou um regenerado, porque toda regeneração ou novo nascimento, ele vai resultar em vida e consequentemente em frutos. Amém. Então, meus amados ouvintes, nós mostramos aqui a vocês, expomos na palavra de Deus por que é necessário um novo nascimento. Se você olha para, como o pastor bem disse, os 10 mandamentos, você vê que é impossível até humanamente a gente cumprir eles. Se você olha para o 5º mandamento, que é honrar o pai e mãe, você certamente sabe que ninguém conseguiu honrar pai e mãe. Ninguém nunca conseguiu não dar falso testemunho, cobiçar as coisas do próximo. A Bíblia fala que se você cumprir toda a lei caindo em um ponto só, você é culpado da lei toda. Maldito é aquele, Gálatas 3:10, maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumpri-la. De fato, nós estamos perdidos. Mas a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele amou a gente. Fala que enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida através de Cristo Jesus. Como é que Deus fez isso por nós? Aqui é importante que você entenda, porque aqui é o ápice do cristianismo. Fala que Deus enviou o seu Filho, o Verbo se fez carne para José Maria e habitou entre nós. Aqueles anjos falam para os pastores, não tenha medo, porque nasce na cidade de Belém o Cristo, o Senhor, aquele que veio trazer vida e vida com abundância. Finalmente, Deus tão longe, como o pastor José Maria sempre fala, tão transcendente, de longe, mas intocável, se faz imanente, encarna, toma nossas dores sobre si, podemos tocá-lo, podemos vê-lo, falar com ele, carne nossa carne,
sem pecado algum, é levado à cruz do Calvário. E naquela cruz, como nós já dissemos, é levado a dores infernais. E ali naquela cruz, amado ouvinte, ocorre a chamada dupla imputação. Quer dizer, os meus pecados que creio em Jesus é colocado sobre ele. E o Pai, ele não pode atendê-lo, pastor Zé Maria. Naquele momento, Deus o esmaga. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o sol escondeu o seu rosto, o Pai não pôde atendê-lo, ele estava só. O maldito era ele, o enfermo era ele, o rejeitado era ele, o bode expiatório que os judeus colocavam os pecados sobre ele era Cristo Jesus. Ele era o assassino, ele era o moribundo, ele era o vil. E eu o pecador, eu o transgressor da lei dele, eu que estava pecando em delitos e pecados e me deleitando e me alegrando nos meus pecados, estava sendo regenerado pelo Espírito Santo. Porque a justiça de Cristo, o que ele fez de bom é colocado em mim. De tal maneira, queridos ouvintes, que quando Deus olha para mim, ele vê agora Cristo Jesus em mim. Por isso que Paulo diz: quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você aqui na cruz de Cristo, você percebe porque todas as outras pessoas são insuficientes. Todas as religiões que você possa encontrar são suficientes. Só em Cristo, meus amados, há poder. É por isso que Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus, porque só ele enfrentou a cruz do Calvário. Nem Pedro enfrentou, nem Paulo enfrentou aquela cruz maldita, nem Maria enfrentou. Quem enfrentou ela foi Cristo. Ele de fato morreu conosco. Mas a boa notícia é que ao terceiro dia ele ressurgiu. E de fato ele está vivo e nos trouxe aqui para dizer a você que há solução, que há vida eterna, que o seu maior problema não é somente uma doença física, porque essa você pode receber a cura, mas a maior doença de todas, há perdão e aos seus pecados. Eu fico pensando, pastor Zé Maria, quem pode dizer para uma pessoa chegar, dizer para ela: perdoar, deixar os teus pecados, senão o Filho de Deus, a não ser Deus, senão o próprio Jesus Cristo. O que nós precisamos e o que a Igreja da Congregação do Summé tem pregado e tem tentado pregar é isso. É que muito mais daqui a 120 anos o que vai importar, pastor Zé Maria, não é o dinheiro que a gente tem, não é a saúde física que nós temos, que é importante, que Deus pode dar, pode, mas daqui a 130 anos eu e você só vai ter uma resposta para dizer: é estar com Cristo ou não, é estar aos pés do Salvador ou não. E nossa esperança é que de fato você olhe para a cruz do Calvário e através dela seja salvo. O pastor Zé Maria agora vai tratar sobre as consequências da regeneração. Depois que eu conheço o Evangelho, pastor Zé Maria, o que acontece com a minha vida? Pronto, vamos ver, Samuel, a partir do verso 19 do capítulo 3 do Evangelho de São João, onde ele diz assim: olha, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Ou seja, o ser humano por si só, o ser humano natural, o ser humano não regenerado, ele quer muito mais as coisas das trevas do que a coisa da luz, né? E alguém possa dizer: mas como é que de fato, será se eu sou regenerado ou não? Você por si só vai ter na Bíblia o espelho, que você vai olhar para ela e as suas próprias imagens, sua própria ação vai dizer se você é um regenerado ou não. E você vê que o ímpio, o não regenerado, ele sempre vai buscar as obras das trevas. Olha o que é que diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque suas obras são reprováveis. Ou seja, quem faz uma maldade, você pode ver uma pessoa que vai fazer uma delinquência, um ato de prostituição, um roubo, ele não vai ao dia de forma clara, de forma pública. Ele não vai a uma emissora como essa, em que todos estão a nos ouvir praticamente, mas eles vão de forma sorrateira, de forma obscura. Além de uma coisa, qualquer coisa que você cometa que é de forma obscura é prova de que não é de Deus, porque Deus é luz. E Deus exige para o regenerado, para mim, para você, a atitude de alguém que de fato deva ter a atitude de um salvo. E ele prossegue no verso 21, ó, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ele não vem para a luz para se amostrar que é luz, porque ele não é luz por si só, né? Eu sempre digo, ele é um reflexo da glória do sol maior, do sol da justiça, que é Cristo, né? Nós não somos uma estrela, nós somos um satélite, nós não temos luz própria. Nós simplesmente refletimos
à luz do astro rei que é Cristo. E aí é isso que eu queria que você, de forma bem sucinta, bem simples, entendesse. Você, na condição de um regenerado, tem que entender que você tem que ser luz. Você não pode ser um regenerado vivendo nas trevas. Aí você pode dizer: ah, pastor, quer dizer que eu, na condição de regenerado, nunca vou pecar? Você vai pecar, como eu peco, como Samuel peca, como qualquer outro peca. Agora nós, pelo menos, temos consciência que estamos pecando. E na consciência de que estamos pecado, nós não, jamais iremos nos alegrar com o pecado. Sempre vai ter o sentimento do perdão, do choro, do quebrantamento. A gente vê, e Davi no Salmo 51, acerca disso. A gente vê Pedro, ao negar Cristo, um dos grandes baluartes da cristandade nos primeiros anos, ele negou a Cristo, mas a Bíblia diz que quando o galo cantou, ele lembrou da palavra e chorou amargamente. Isso prova de que esse indivíduo, ele pecou, mas tinha o sentimento do arrependimento. E aí eu quero dizer aqui a você, meu irmão em Cristo, você ouvinte, entenda que regeneração implica em viver em santidade, implica em viver na luz, jamais nas trevas. Não pode você viver realmente como regenerado e viver na prática do pecado, né? Você pode pecar como eu, não é que você pode, mas está sujeito a pecar, né? A Bíblia deixa bem claro: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendo um advogado para com Deus Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele não manda a gente pecar. Entretanto, num vacilo que nós vamos pecar, a gente tem que ter a consciência de que a gente não fomos chamados para viver na prática do pecado. Eu queria que você concluísse, Samuel, mais acerca dessa perspectiva aí, como o regenerado de fato implica mudança de vida. Pastor Zé Maria, acho que o texto mais claro sobre essa questão do novo nascimento na vida prática é o de Tiago. Não tem pra onde a gente correr, porque Tiago fala o seguinte: olha, prova-me tua fé sem as tuas obras, que eu com as minhas obras provarei a minha fé. O regenerado, meus irmãos, é como se fosse uma árvore, e essa árvore tem que dar frutos. Uma árvore má não pode dar fruto bom, e nem uma árvore boa pode dar fruto ruim. De fato, um regenerado interiormente, ele naturalmente vai exalar o perfume da justiça. Ele de fato vai ser alguém que vai trazer coisas boas, porque a regeneração, a gente tem que entender, e ele diz que mostrar isso para Nicodemos, é que ela é um ato interior. E como Jesus fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, é do interior que vai, do interior para o exterior. Não é ninguém obrigando a gente a fazer isso ou aquilo outro, mas é o próprio Espírito Santo, quando ele muda nossas disposições e coloca novos desejos em nosso coração. Isso ele tem que exalar, porque a prova disso é que o exterior é mudado. Não é uma máscara, não é uma roupa religiosa, mas é do interior. Uma coisa que ninguém está obrigando a gente a fazer, ninguém está ali na gente fazer, mas a gente faz por graça e por amor a Deus, pelo que Ele fez por nós. Samuel, eu queria até pegar também um gancho aqui em 2 Coríntios 5,17, também é a prova cabal disso, né? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí eu fico pensando uma coisa, sempre quando eu estou a ouvir alguma programação num rádio, ou talvez numa Facebook, aí falamos sobre as festas de padroeiro, aí fala uma coisa bem interessante, que eu acho uma discrepância. Não é pelo eu não ser católico, mas é uma coisa que eu acho estranho, vamos supor, se colocar a festa religiosa e depois a festa profana. E não existe, à luz da Escritura, essa diferença. Eu não posso ao mesmo tempo dizer que eu estou servindo de uma forma em santidade a Deus, depois de uma forma profana, porque o que é uma coisa profana? É uma coisa desagradável a Deus. É uma coisa de fato não é, como é que diz, vista aos bons olhos, e que Deus não é adorado. Ou seja, o crente, um cristão por si só, ele tem que adorar a Deus se ele é um regenerado, né? Porque a questão aí, se ele é um regenerado, cabe a ele em tudo glorificar o Senhor. Cabe a mim, cabe a qualquer pessoa, seja congregacional ou não congregacional, mas que em tudo ele glorifique o que está no trono, que é Cristo, que merece toda e unicamente glória. E aí eu fico pensando, como é que as pessoas conseguem conciliar as coisas do mundo com as coisas de Deus? As coisas de Deus não tem como conciliar-se com as coisas do mundo, porque é luz e trevas e luz, ou perecer ou salvação.
E aí as pessoas querem fazer uma associação que a Bíblia não dá fundamento para isso. E aí eu não estou aqui simplesmente a criticar o B, mas eu estou à luz da Escritura pensando que eu, como crente, eu não posso viver dentro do profano e do sagrado. Eu tenho que viver ou dentro do profano ou dentro do sagrado. Eu sou sagrado. Porque a Bíblia deixa bem claro isso lá em Apocalipse. Quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais. Não existe meio termo, não existe ninguém em cima do muro. É até difícil alguém ouvir uma palavra como essa, mas não tem como, não tem outra forma. Não tem como eu ir pro culto, depois ir ali pra praça, encher a cara de cachaça e achar que isso é normal. Alguém possa achar que é normal, mas nós não estamos tratando de vida pessoal de ninguém, nós não estamos a denegrir ninguém, mas nós estamos dizendo que à luz da Escritura, o regenerado tem que ter o quê? Mudança de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e é isso que tudo se fez novo. E aí não é só para o católico, mas para o crente que está dentro de uma igreja evangélica, que está lá no culto com uma Bíblia desse tamanho, enveacando na cidade, denegrindo alguém. Se falhou, reconheça que falha, para a gente realmente Deus, e se volte para Deus de coração e de perdão. Amém? Nós vamos já agradecer a Deus por tudo.